Instituto Federal, Campus Betim, curso de Engenharia e Controle de Automação. A matéria é eletrônica base, a gente vai ver agora circuitos multiplicadores de tensão. Bom, gente, então, o andamento do livro, do Bollestad, particularmente, eu não gosto do andamento dele, sabe? Ele coloca retificador, ceifador, depois que vai para o multiplicador, na minha maneira de observar, o andamento que eu apresentei, eu acredito que seja mais interessante, tá? Então, nós vamos partir, digamos, para aqueles circuitos que a gente faz com o diodo que tem as aplicações, né? Além do ceifador e do grampeador. Então, a gente parte agora para o multiplicador de tensão. A gente vai ver o dobrador de tensão, triplicador de tensão e o quadruplicador de tensão. Aí, para frente, é só estender os circuitos aí, com certeza. Tá? Bom, o objetivo desse tipo de circuito, né, ele tem uma característica, aqui tem uma proposta, tá? Aqui tem uma proposta. Isso aqui é um dobrador de tensão do tipo meia onda, né? Tem o meia onda e tem o onda completa. Tá? Nós vamos ver os dois aqui, tá? O onda completa está aqui embaixo, tá? O interessante é que é mais fácil a gente entender o onda completa primeiro, tá? E depois a gente verifica o meia onda. Então, o meia onda é mais complicado. Não confundir isso com retificador de meia onda, tá? Retificador onda completa. São dobradores de tensão com configuração meia onda e outro com configuração onda completa, tá? Que nós temos? Qual que é o objetivo desse circuito aqui? Ele tem uma característica, tá? Ele precisa de ter um sinal de alimentação desse circuito, um sinal alternado, tá? Então, um sinal oscilante, tá? Não precisa ser necessariamente uma onda senoidal, não, tá? Então, aqui nesse desenho aqui, do livro que ele colocou, vindo de um transformador, né? Que é o que a gente verifica futuramente, que vai ser o transformador, retificador, né? Que a gente vai ver aqui depois. Mas aqui, não necessariamente, é necessário que seja um sinal senoidal. Ele tem que ser um sinal oscilante. Ele tem que ter semiciclos positivos e semiciclos negativos, tá? Quando vocês estiverem em eletrônica industrial, aí vocês vão aprender um circuito que vai ter uma alimentação contínua, e aí vai ter um transistor, um FET, um MOSFET lá, que ele vai receber um chaveamento, e aí ele consegue aumentar a tensão virando um burst, né? Ou consegue, inclusive, diminuir a tensão virando um buck, tá? Mas isso é feito na eletrônica industrial. Todos os dois circuitos, tanto de meia onda ou onda completa, ele possui 2 diodos e 2 capacitores. Tá aqui. Do mesmo jeito também, 2 diodos, 2 capacitores. Tá? Eu particularmente vou explicar primeiro o onda completa, a gente faz a simulação do Tina, e depois a gente vai e faz o meia onda. Tá? E a gente faz ele meia onda tanto com o sinal positivo na saída como o sinal negativo na saída. Não tem problema nenhum, não. O que nós temos nesse circuito aqui? Uma coisa bastante interessante, tá? Que essa tensão VM aqui, vamos imaginar que ela seja uma onda sinal senoidal, e quando vier o semiciclo positivo, tá? Então você lembra que o sinal senoidal ele tem semiciclo positivo e negativo. Então, na hora que vier o semiciclo positivo, o que vai acontecer? Esse diodo D2 aqui vai abrir. Tá? Então, o diodo D2 ele não conduz, né? Porque aqui eu vou ter um sinal positivo. Então, faz de conta que esse VM aqui seja o valor da amplitude, seria um V máximo ali, né? Ele fosse 10 volts. Então, quando eu tiver aqui 10 volts aqui nesse ponto, né? Eu teria o meu terra nesse instante de tempo aqui exatamente no outro lado do transformador. Então, eu teria aqui 10 e 0. Então, 10 aqui, né? Ah lá, ele está
no catodo do diodo. E o zero estaria aqui no instante inicial. O diodo tem um comportamento de um curto, né? Então eu teria 0 e 10, então o diodo D2 abre. O zero está aqui embaixo, o diodo D1 conduz, o capacitor C1 carrega com valor de VM se ali o nosso diodo fosse um diodo do tipo ideal. Ele sendo real, vai dar exatamente próximo de 0,7, depende também dos valores espaços do componente também. Tá? Então a gente vai admitir inicialmente situação ideal, né, porque fica fácil para a gente entender. Então, com valor positivo aqui na entrada do anodo, né, ele conduz, então, admitindo que seja 0, o meu VM vai automaticamente para esse capacitor C1 aqui. Então, os 10 volts do valor máximo, ou do valor da amplitude, que está ali no secundário daquele transformador, ele vai automaticamente para o capacitor C1. Aí, quando vier o sinal negativo, o que eu tenho, então, no valor negativo? Né? Eu teria, então, o terra, né, teria o valor negativo ir para cima, é como se fosse o 0 volts estivesse vindo para cá, e o valor 10 estivesse vindo para esse ponto, ele alternou. Então, o 0 vindo aqui, o que vai acontecer? O diodo não vai conduzir, primeiro que o capacitor C1 já está com uma tensão de 10 volts, nesse caso aqui está com 0, então o diodo D1 abre. Tá? E em contrapartida, né, o capacitor C2 está descarregado, mas o interessante é que nesse ponto aqui está com 0, ah lá, ele caiu no anodo de D2. E os 10 volts estariam exatamente nesse terminal aqui no meio. Então quer dizer que o capacitor C2 carrega exatamente com o valor de 10 também. E é interessante, né? Ó, eu tenho 10 volts de C2 e 10 volts de C1. Se eu colocar um voltímetro nesses dois pontos aqui, eu tenho 2 vezes VM. Eu vou ter exatamente um dobrador de tensão. A tensão dobra ali. Eu medindo em referência, igual eu falei para vocês. O que o multímetro faz? O multímetro, ele encontra diferença de potencial. Ele faz como se fosse uma conta matemática. Tá? Então, quando a gente tiver fazendo ali no detalhe do SPICE, a gente vai ter que dar uma aterradinha num ponto ali do transformador. Mas isso não importa, porque quando a gente colocar um voltímetro na saída lá, ele vai encontrar uma diferença de potencial. Tá? E aí ele consegue dobrar essa tensão aí. Tá certo? Comentários aí, por favor. Never? Ficou entendido. Aqui é bom, então. Então, deixa eu pegar aqui, então, dobrador de tensão. Ele tem um nome de dobrador de tensão full bridge, né? Deixa eu pegar aqui o dobrador de tensão, full bridge. Tá aqui, beleza. Vou deixar aqui o... Pronto, abri, já tá com o continho aberto aqui. Então, o pessoal, lá, o circuito é o mesmo. Tá vendo aqui, ó? Tenho 10 volts aqui. Ele é uma senoide, tá vendo, ó? Então, eu coloquei 10 volts de pico, tá? 50 Hz, tá? Normalmente, nesse tipo de circuito, quando você aumenta mais a frequência, então é interessante você colocar diodos com mutação rápida. No caso aí, o N4148, 914, seriam diodos interessantes. Tá? O capacitor aqui eu deixei 10 micro, depois a gente pode fazer um estudo em relação a essa parte dos capacitores ali, para a gente poder entender melhor. Então, pronto, agora ficou legalzinho aqui, ó. Então tá aqui um voltímetro, tá vendo? Ó, você pode verificar que eu não estou preocupado com o negócio do lado transformador, não, porque aqui eu substitui como se fosse um transformador. A gente vai ter uma aula de transformador, viu, gente? Eu vou ter que explicar para vocês que é contábil central, mas isso aí vai ser antes de a gente começar a verificar retificador, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, uma simulação. Acho que 200 é muito. Eu vou colocar aqui uns 50, eu já acredito que seja o suficiente. Quer ver? Ó?
Olha lá, valores iniciais a zero, ou seja, estou admitindo que os capacitores estão descarregados, tá certo? E pronto, certinho, ó. Olha que coisa legal, tá vendo, ó? Então, vamos colocar aqui, vamos chamar o de VA a saída, né? E vamos colocar o VB, que seria o sinal do secundário aqui, tá? Então, o VB é o que está saindo aqui do transformador. Então, tranquilo, não, é uma senoide, lá 10 volts de pico, AD menos 10, mais 10, tudo certinho. Então, vamos verificar na primeira situação. Na primeira situação, foi o que eu falei para vocês. No instante inicial, o capacitor tem um comportamento de um curto. Então, se ele tem um comportamento de um curto, eu tenho aqui o semiciclo positivo. Então, é que exatamente mostra aqui no B, aqui. Lá, tá vendo? Ele vai e aplica exatamente a tensão em cima do circuito. Você pode verificar que essa diferença que está aqui, ó, ela equivale exatamente à tensão que está sendo conduzido o diodo naquele ponto. Quer ver? Ó, vamos ver quanto que ela é. Opa, desculpa, é aqui, ó. Então, colocando esse ponto, vai ficar verde. Aí, pronto, ficou verde. Lá. Uma está com 10 e a outra está com 9,36. Quer dizer que esse diodo aqui conduziu, na hora que chegou no ponto máximo de tensão aqui, ó, ele carregou com 0,64 volts. Tá vendo, ó? E ao longo do tempo, né, se eu colocar aqui um outro espaço de tempo aqui, ó, não é o 0,64, é um outro valor lá. Aqui já deu 0,73. Tá? Então, é exatamente aquele negócio da curva do diodo. Ele não é uma reta, ele tem um joelho ali, né? Ele tem uma taxa de crescimento ali. Na média, a gente fala que é 0,7, tá? Mas isso aqui mostra claramente que essa diferença aqui foi a diferença exatamente da condução do diodo. Então, o diodo conduziu aqui, então, eu mandei 10, mas na verdade o diodo, o capacitor que carregou, vamos ver aqui quanto que foi, 9,45. Aqui, ó. Tá mostrando aqui claramente que é o cursor, né? Que eu tô aqui, o cursor A, tá vendo aqui, ó? Ele tá com 9,45, então ele pegou esse valor aqui, tá? Então, deixa eu botar aqui vista, zoom normal, pronto. Bom, aí o que que acontece? Então a forma de onda B, ela chega a zero. Olha que detalhe interessante. Na hora que ela chega no zero, ela está exatamente na saída, totalmente fixa, né? Porque o capacitor C2, igual eu falei para você, no instante inicial ele tem o comportamento de um curto. Então praticamente o Vout aqui está sendo o próprio capacitor C1. Quando aqui inverte para o semiciclo negativo, que vai fazer exatamente esse sinal aqui, lá, começa o capacitor C2 carregar. Isso aqui é a carga do capacitor C2, ó. Tá vendo? Aí começa a carregar. Ele está carregando exatamente o contrário, né, que a gente está observando aqui no semiciclo negativo. Ó. Se a gente colocar ponta a ponta aqui, vai ser o mesmo valor menos a queda do diodo. Como os dois são iguais, com certeza tem o mesmo comportamento de sinal aqui, né? Então, não está exatamente acompanhando o mesmo valor, mas a diferença desse ponto para esse ponto aqui é o 0,64, 0,7 do diodo que a gente comentou ali. E aí, o capacitor C2 carrega. Quando ele carrega, a gente vai ter, 18,9 volts. Né? Por que não foi 20? Porque você tem as duas vezes, né, do valor do diodo aqui, que é 0,6 mais ou menos. Então, nesse caso, daria 1,2 volts. Né? Então, deu 1,1 volts ali, fazendo exatamente a dobra da tensão ali. Perfeito, gente? Tranquilo aí, gente? Como é que é? Ai, caiu a linha? Nossa. Tranquilo, seu Herbert. Tá. Quando a gente vê a forma de onda, assim, com software, facilita demais, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito legal. Bom, aí considerações que a gente tem que fazer nesse tipo de circuito, tá? Gente, o capacitor carrega com tensão negativa e a polaridade dele, como assim carrega com tensão negativa? Não, ele não carrega com tensão negativa, não. O que mudou
foi o sentido, como o diodo aqui mudou o sentido dele, né, que ele carregou com o valor negativo, ele polarizou negativamente e jogou o valor positivo no capacitor. Então, vou mostrar isso aqui na forma de setinha, para não ter erro, não. Quer ver aqui, ó? Vou colocar aqui flecha linear. Aqui, ó. Então, no primeiro instante de tempo do semiciclo, então deixa eu até colocar uma forma aqui, quer ver aqui, ó? Elipse, arco. Então tá, vou colocar um arco aqui, ó. Opa. Não era um arco que eu queria, né? Perdão. É um arco. Cadê o negócio aqui? Forma, arco, elipse, polígono, flecha, circular. Não, tá, vou colocar a flecha aqui mesmo. Então, olha só. Quando aqui está no semiciclo positivo, né, no semiciclo positivo, esse diodo aqui vai conduzir, ó. Esse diodo aqui vai conduzir. Tá? Então, se aqui tivesse semiciclo positivo, é como se tivesse uma bateria nesse sentido aqui, ó. Eu tenho uma bateria aqui, por exemplo, de 10 volts aqui, ó. Aqui 10 volts. Tá? Então, né, aqui tá o terra, tá vendo? Tá os 10 volts aqui. Então, esses 10 volts aqui, o que vai fazer? Ele faz esse diodo conduzir. E o que vai surgir nesse capacitor aqui, o que é? Ó, é 10 menos a tensão do diodo, vira a tensão no capacitor. Então, esse capacitor aqui ele vai ficar com o quê? Com 9,3, por exemplo. Tá aqui, ó, 9,3. 9,2, 9,4, mas depende da tensão lá do diodo. Então, é como se o diodo tivesse desse jeito aqui, ó. Então, olha só, esse ponto aqui está no negativo, nesse instante de tempo aqui, né, ó, e aqui está no valor positivo. Então, olha lá, tem aqui, se eu colocar aqui, ó, nesse ponto para esse ponto aqui, ó, olha lá, né, aqui é zero, tem um comportamento de um curto, quer dizer que tem zero aqui. Se eu tenho um valor positivo, então esse diodo aqui conduz. É o contrário que acontece com o de baixo. O de baixo aqui, ó, eu tenho 10 aqui, e aqui eu tenho 0. Então, 0 e 10, então esse aqui não conduz. Tá? Então, esse aqui abre. Então, nesse instante de tempo, eu tenho 9,3 volts em cima de C1. É o que está mostrando exatamente aqui, ó. Foi lá, ó, carregou com o valor que está o valor do pico da fonte, e o valor de A aqui seria o valor exatamente do capacitor, olha lá, 9,36. Tá? Aqui falando 9,3 e seria 9,36. Bom, aí a fonte inverte. Ela inverteu agora. Ó. Quando ela inverte, né, ela vai inverter também com 10 volts também. Ó. Deixa eu pegar aqui. Né, e vai inverter com 10 volts. O que nós vamos ter aqui? Ó? Então, nesse instante de tempo aqui, é como se tivesse ficado desse jeito aqui. Ó. Ah lá. Aqui eu tenho zero. Zero no anodo não vai conduzir porque eu tenho quanto no capacitor? Que ele está com 1. Tá vendo? É como se ele estivesse desse jeito aqui. Ele está com 9,3 carregado. Se aqui eu tenho 9,3 e aqui eu tenho 0, então esse diodo aqui abre. Tá? Então ele abriu esse aqui. Em contrapartida, o que vai acontecer? Né? Esse terra é como se tivesse sumido, né? Ele dá uma sumida. Até tirei ele aqui, ó. Temporariamente ele some, né? E aí esse 10, ele tá vindo aqui. Tem um comportamento de um curto, quer dizer que qual que vai ser a tensão daqui para cá? Ó? Porque olha só, o que você tem nesse outro ponto aqui? Você tem o terra. Olha lá. Você tem o terra vindo para cá, 0, e você tem uma tensão maior do que 0,7 para cá. Então esse diodo aqui conduz. Né? Então ele conduz nesse sentido agora, ó. Opa. Então ele conduz nesse sentido. Tá vendo? Ó? Mas como é que ele vai conduzir nesse sentido? Então, se ele está conduzindo nesse sentido aqui, é porque esse valor positivo aqui, ele veio para cá, ó. Aqui está aberto, não tem problema esse capacitor estar carregado aqui. Para ele está pendurado no ar. Ele está pendurado no ar por causa desse diodo. Então, o que acontece? Então, esses 10 volts, ele veio
para esse ponto aqui, e o terra veio para o lado de cá. Então, aqui fechou um curto. Quanto que esse capacitor vai carregar? 10 volts menos a queda de tensão de outro. Então, é como se gerasse uma outra fonte aqui, também de 9,3. Pronto, tirou isso aqui, acabou, e aí volta de novo ao que nós tínhamos antes. Melhorou aí, Gabriel? Tá? A sacada é que, como o outro diodo ele abre para o outro capacitor carregado, ele está pendurado no ar. E aí não tem problema nenhum, não. Né? Aí fica aquela situação. O diodo, tá? O banda completa é um diodo que funciona cada vez. Né? Funciona, você faz uma metade de serviço, eu faço outra metade de serviço. Você faz a metade de serviço, eu faço outra metade de serviço. E quando o outro não está trabalhando, ele segura a carga do outro. Tá? Para a gente poder esquematizar aqui. Bom, a gente pode agora também analisar o seguinte ponto de vista. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, gente, essa fonte aqui, digamos que ela tenha uma tensão de 10 volts, e nós vamos ter aqui, por exemplo, 1 ampere. Tá? Seria o valor da corrente eficaz que ele consegue gerar. Então, 1 ampere vezes 10 volts vai dar 10 watts. Tá? Então, digamos que a sua fonte de energia que está vindo aqui, ela pode te entregar para você uma energia, né, por causa do tamanho do transformador, o sistema lá, ele pode te entregar para você 10 watts. Tá? Se eu inserir uma carga aqui, tá? Então, o out, né, ele está analisando a carga aqui. Então, essa carga que está aqui, o que ela poderia receber a nível de corrente ali? Ué, se você tem 10 vezes 1, quer dizer que você poderia entregar no máximo na carga, né, para essa carga aqui, seria 10 watts. Não é 10, tá? Porque a gente depois vai entender rendimento, principalmente em circuitos de fonte, a gente verifica que o rendimento não é bem desse jeito que a gente está fazendo, não. Mas, para ajudar aqui, a gente verifica que vai haver uma queda. Tá? Porque você aumentou a tensão, a corrente tem que diminuir. Tá? E aí, nesse caso, a gente compreende que quando você faz essa dobra de tensão, a corrente que você vai entregar para frente ela é bem menor do que, menos, inclusive, que a metade que você está entregando para o circuito aqui. Então, eu vou aproveitar nesse circuito aqui, eu vou simular e a gente vai verificar que esse sinal aqui, ele não vai ficar totalmente correto assim não. Quer ver? Olha só. Regime, pá. Ah lá, ele começou a exatamente lembrar muito quando o pessoal já, acho que o pessoal que já fez eletrônica, ele deve verificar que tá acontecendo um ripplezinho aqui. Realmente está acontecendo um ripplezinho ali. Né? Porque anteriormente, né, o sinal estava pronto, né? Digamos que ele estava lá exatamente fixo, ele não está sendo consumido, e agora ele entrega uma energia para cá, depois você vai lá, carrega de novo, ela perde energia, depois vai lá, carrega de novo. Você pode verificar, é tão interessante que, olha só, aqui ele está carregando exatamente com o valor lá de baixo, ó. Tá vendo? Então, que ele começa a descarregar aqui, ele começa a perder exatamente a carga, até que ele chega aqui em cima, mais ou menos, porque ainda tem o negócio do diodo, né? E vai lá, carrega de novo, olha lá. Vai lá, dá pancada, carrega de novo. E ele vai lá, diminuindo certinho, vai apresentando aqui. Então, se a gente mexer nesse valor, o capacitor aqui está... Você tinha colocado um resistor de 10K. Então, aqui está a apresentação do sinal sem inserir a carga. Tá vendo? O capacitor ficou carregado e ele não tem aquela constante RC que a gente aprendeu em circuitos, né, gente? Que é o ciclo de carga e descarga do capacitor. Tá? Então, na hora que eu inserir esse resistor aqui de 10K aqui, você pode verificar que ele começa aquele ciclo de querer carregar, descarregar, igual a gente aprendeu em circuitos 1. Uma maneira que a gente pode fazer para essa carga aqui tender exatamente ficar recebendo um valor quase praticamente contínuo na saída, seria a gente pegar os capacitores e aumentar. Né? Então eu vou aumentar aqui, por exemplo, os dois, vou colocar 100 vezes aqui, né? Ó, né? Ou melhor, aumentar 10 vezes, que seria
valor de 10 micro inicialmente, e lá, começa a querer realmente tirar esse tal de ripple, né? Que seria exatamente essa ondulação que tem o nome de ripple. E o interessante é que cada vez que eu vou exigindo, por exemplo, eu vou colocar uma carga com uma resistência menor aqui, e eu puxo mais corrente da carga no secundário, né? E logicamente eu mexo também na constante RC, ela tende a diminuir. Então, se eu fizer uma simulação aqui, olha lá, tende a exatamente voltar. Então, você está verificando que a gente depois, quando a gente vai mexendo com circuitos retificadores, a gente tem um estudo exatamente como é que é o valor que você vai entregar em média para a carga, né? Isso vai depender do valor do consumo, a corrente que ela está consumindo, de tanto que esse capacitor pode passar para o circuito da frente. Não pode, e na eletrônica, você chegar e falar assim, então o que eu estou reparando aqui é só aumentar o valor do capacitor, né? Se eu aumentar o capacitor aqui, aqui está 1000, vou pôr 1000 microfarads aqui, ó. Vendo? Então é só aumentar o capacitor que resolve tudo, né? Então ele resolve teoricamente, né? Se a gente colocar aqui, vai me dar uma melhorada. Olha lá, voltou, mas tem um problemão quando você começa a aumentar o valor do capacitor, tá certo? Quem seria capaz de falar para mim o problema que tem? Um problema, porque o outro lá a gente vai deixar para aula mesmo de retificador. Um problema clássico que acontece quando você aumenta demais o valor do capacitor. O tamanho dele fica maior também fisicamente, né? Se for a questão de limitação de espaço, né? Isso, Luísa. E o aumento do tamanho dele implica mais em que também? Dissipação de calor? Não, o capacitor não dissipa calor, não. Né? Aumentando o tamanho dele, por exemplo, ficou muito bom, viu, Luiz? Então, olha só, imagina o seguinte, você tem um resistor de 10 ohms. O resistor de 10 ohms, ele tem um tamanhozinho dele lá, ó. Ele é de 1/4, ele é de 1/4. Você vai colocar ele de 1 mega, ele continua do mesmo tamanho. Né? O que muda lá é exatamente a característica da resistividade dele para poder fazer aquele detalhe lá. Agora, no caso do capacitor, é igual você falou, o capacitor de 1 microfarad, ele cabe na ponta do dedo. Na hora que você passa para 1000 microfarad, ele já cabe na mão. Né? Tem o detalhe do tamanho, concordo com você, tem o detalhe do roteamento, sim, mas tem um outro detalhe que é mais agravante do que isso. Por causa do aumento do tamanho dele, qual que seria? Ainda mais que você trabalha nessa área de compras, né? Nossa, de compras não, sou. Não, desculpa, compras eu falei errado. Na parte, custo financeiro. Não, também, eu sou da área da engenharia de produto. Então, pois é, ele fica mais caro. Então, aqui o detalhe interessante, o resistor, ele não aumenta o seu valor a partir de exatamente o aumento da sua variável. Então, o resistor de 10 ohms e o resistor de 10 mega ohms, ele tem o mesmo valor. Sei lá, 1 centavo de dólar, mais ou menos assim. O capacitor não, porque o capacitor ele precisa de aumentar a sua área lateral, né? Então ele tem que mudar, mesmo que você esteja usando mesmo de elétrico, você tem que mudar a área dele, então ele vai gastar mais alumínio, as placas dele lá, então ele fica mais caro. Então é uma preocupação muito grande a nível de custo, tá? Depois agora existe outro implicador também eletrônico que a gente vai discutir lá para frente, mas o primeiro mesmo seria a parte do custo. E bate o que você falou também, o tamanho fica maior e fica difícil para rotear, ou entregar, o produto fica grande, né? Fica uma coisa inviável, dependendo da situação, então não é só aumentar, com certeza, o valor do capacitor, não. Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Ficou legal a forma de onda aí? Tá joia? Então, tranquilo. Então, agora, vamos voltar lá para o... Eu vou abrir o PDF de novo aqui do livro e nós vamos discutir agora o half-bridge, né? Vamos ver aqui. O half-bridge. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Devo carregar isso aqui. Vamos ver half-bridge.
Bom, então, gente, o half-bridge é difícil de entender. Quero ser bastante claro, tá? Ele não é fácil de entender. E graças a Deus, com software de simulação, fica mais fácil de entender com certeza, tá? Então, o que eu posso falar para vocês é que você pode fazer ele de duas configurações que a gente verificou aqui. Não, inclusive, né, no circuito anterior, como é que a gente faria para ter, em vez de ter o mais 20 aqui, ter o menos 20? Como é que faria, hein, gente? Alguém tem uma opinião aqui? Sem inverter as pontas de prova do multímetro, tá, gente? Seria realmente obter valor negativo na carga. Como é que daria para fazer isso? Alguém tem uma ideia? Inverter, exatamente. Você inverter os dois. Então, eu vou aproveitar o desenho que está aqui, ó. Eu vou inverter os dois diodos. Né? Então, Ctrl R. Aqui. Pronto. Pronto. Vou clicar aqui. Ctrl R. Se a gente fizer a simulação. Nas mesmas condições, né? Ó. Ah lá, a tensão ficou negativa. Certinho, né? O comentário da luz está correto. Então, você pode ter tensões positivas e negativas, bastante que você preste atenção na polarização dos diodos ali. Está correto, então. Então, vamos analisar aqui agora o dobrador de tensão por half bridge, ou seja, meia onda. Neste caso aqui, ele está dando valor negativo. Tá? O valor que está surgindo aqui na saída é o valor de menos o valor da amplitude. Tá? O que esse circuito faz de diferente do outro? Porque o outro, ele faz o seguinte, um diodo carrega metade, carrega um capacitor inteiro, e o outro carrega a outra parcela do capacitor. E os dois ficam em série, e aí você tem a dupla tensão. Aqui não está acontecendo isso. Tá? Primeiro que você está verificando que você tem aqui, ó, um diodo C1, ele está em série com um diodo que está batendo com o C2. Tá vendo? Ó? Então, não é bem desse jeito aqui, não. O que vai acontecer aqui é uma coisa bastante interessante, é que um capacitor vai carregar na ação de um diodo. E aí, o outro, aí não que trocar o ciclo, ele para de conduzir um diodo e o outro diodo coloca os dois em série. E ele colocando os dois em série, aí o capacitor, que nesse caso é o da saída, né, você pode verificar que agora é diferente, ó. No circuito anterior, o que a gente tinha aqui? A tensão de saída estava em cima dos dois capacitores. Agora não, ó, no circuito que está aqui, a tensão dobrada surge em cima de um único capacitor. Tá? Então esse capacitor é o responsável pela saída, e o capacitor C1, ele vai aumentar a tensão, né, que a gente verificou que quando você coloca uma fonte em série com capacitor, ele dobra o valor de volt, né? Então eu tinha aqui, por exemplo, 10, aí quando ele faz a polarização ele vai lá para 20, ou aqui fica menos 10, e no aqui 20 vai para menos 20, né? E aí, nesse ponto de tempo, o que vai acontecer? O diodo que está aqui exatamente, teria aquela propriedade 4 do grampeador, não é isso? Ele para de atuar e aí joga a carga no C2. Então a sacada seria isso. Durante um ciclo, né, esse diodo D1 vai lá e carrega esse capacitor, e no outro ciclo, o capacitor C1 vai ficar em série com D2 e vai mandar a carga para o capacitor da saída, né? Só que existe um detalhe interessante que é um degrauzinho. O negócio não é de uma vez. Ele vai carregando aos pouquinhos, assim, tchum, 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 né? Ele vai carregando sempre 50%. Né? Então ele começa, por exemplo, lá no 10, depois vai lá para o 15, depois vai lá para o 16,5, e vai carregando aos pouquinhos, até que ele chega. Mas ele chega lá. Tá? Mas como são 1 kHz, 60 Hz lá, então praticamente 1 segundo já chegou no valor que você deseja mesmo. Tá?
No caso do livro, ele está colocando a parte teórica aqui, tá? Porém, eu acredito que seja mais fácil explicar via forma de onda. Tá? Eu acredito que seja mais fácil. E foi o que eu falei aqui, tá vendo? Ó, um determinado instante de tempo, o D1 ele conduz e faz exatamente o C1 carregar, e o D2 não funciona. Aí quando chega na troca do semiciclo, o D1 derruba, ele para de conduzir, e aí fica em série o capacitor C2 com o diodo com C1. E aí essa jogada aqui vai alternando até que ele carrega no total. Então aqui foi a parte teórica, vamos ver na forma de onda que fica... eu acredito que fica mais fácil. Eu falei para vocês, não é fácil de entender, tá? O pessoal vai perguntar muito aí, eu já espero isso com certeza, tá? Não tem nenhum problema, isso aqui não é normal, tá? Então vamos ver aqui, opa... Bridge. Tá aqui. Ótimo. Vou colocar. Vou tirar essas fontes aqui, que eu gosto de utilizá-las depois. O pessoal tá vendo aqui que é uma senoide, tá, gente? Tá vendo? Senoide, tá? De mais ou menos dessa. Então eu vou jogar um pouco para cá, porque para a gente ter mais espaço aqui. Vou colocar aqui. Eu não sei se o pessoal conhece, isso aqui é um medidor também do TINA, né? Em vez de eu colocar um voltímetro aqui em cima, tá? Eu coloquei esse medidor de tensão dele aqui, tá? Então, isso aqui é como se fosse um voltímetro aqui, tá? São ferramentas que o TINA tem que vale a pena. No caso do diodo aqui, eu vou tirar o nome dele aqui, só para ficar mais fácil aqui, né? Isso, tirei o nome dele aqui, pronto. Tá aqui o D1. E tá aqui o D2. Vou fazer a simulação, aí depois eu vou fazendo passo a passo aqui, tá bom, gente? Transitório, 200 é muito, né? Não, 200 foi o suficiente. Bom, tá aí a loucura. Tá vendo? Ó? Tá aí a loucura. Eu vou separar as curvas aqui. Aí, pronto, ó. Tá vendo? Então, a gente tem aqui a senoide de entrada. Tá aqui a senoide. A gente tem que atenção nesse capacitor C1, tá? E a gente tem aqui o Vout, que é a tensão do capacitor C2. Igual eu falei para vocês, ele não é direto igual o full bridge. Ele vai lá já no segundo, na segunda, né? Você tem o semiciclo positivo, nós chegou no semiciclo negativo, foi lá, já carregou. Não é desse jeito, não. Aqui ele recebe uma coisa interessante, isso é muito comum em eletrônica de potência, né? Nós tem esses circuitos buck, boost, porque eu quero fazer um comentário até para o pessoal aí, né? Acho que o pessoal até mais velho vai reparar. O pessoal antigamente, o pessoal lá na loja de eletrônica comprava um eliminador de pilha, uma fonte, não era isso? E as fontes antigamente eram pesadas, né? Quem lembra disso aí? Vou comprar uma fonte aqui para carregar um determinado eletrônico que eu tenho aqui. A fonte era pesada, não é isso? Coloca aí, gente. Quem lembra mais ou menos dessa época aí? Você ia lá numa loja de eletrônica, comprar uma fonte de 12 volts, 15 volts, você colocava na mão, ela era pesada. Sim ou não? Não sou dessa época, não. E aí, o pessoal não lembra disso não, gente? Ai, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Só você. Só Aí nome. você tá denunciando os mais velhos aí. Não, mas Lúcio, você, quando ia comprar a fonte lá, ela era meio pesadinha, não é isso? Você comprar uma fonte de 12 volts lá, perfeito? Mais potente? Sim ou não? Como é que é? É assim. Tá, tranquilo. Agora, olha só, Lúcio, então vamos continuar com você, que você é a testemunha viva da situação aqui. Você reparou que quando você pega o do celular, ela é levinha? Sim. Né? Olha que detalhe interessante. Né, ó. Você pega lá uma fonte que você pegava antigamente, você comprava, vou comprar uma fonte de 12 volts, comprar uma fonte de 6 volts, para ligar meu órgão, ligar minha televisão portátilzinha pequena, né, ligar algum circuito eletrônico, ela tinha uma fonte, entendeu? E essa fonte lá, quando você segurar o sinal, ela é pesada, né, cara?
Porque ela tinha um transformador lá dentro. Ela tinha um transformador lá dentro. E é interessante que agora o pessoal, quando compra o celular, né, os smartphones ali, bom, ali o carregador é levinho, não tem nada. É, porque ali não tem transformador. Lá tem um circuito bust, ou tem um buck ali dentro, né? No caso, ligar direto na tomada, ele é um buck, ele reduz. Ele pega o 127 da rede, ele é o 180 de pico da rede elétrica, vai lá e joga lá para 5 mais ou menos. Então ele faz um buck ali. Mas como é que ele faz isso sem transformador? Ele faz um circuito de chaveamento, tá? Então, isso é diferente de quando você, por exemplo, você está ali no seu carro, né? Você pode. Não, você não precisa ter um carro, não. Você tem um circuito lá de 5 volts, você quer que ele vire 12, então você fazer um bust. Mas é 5 volts contínuo, gente. Tá? Então, essa forma de onda aqui que vocês estão vendo aqui, que ela vai dando umas galopadas para cima, isso é uma coisa muito comum em eletrônica industrial. Tá? Isso aí vai ser comum para vocês, tá? Principalmente nesses dois tipos de circuitos, falando para vocês, o buck e o bust. Tá? Bom, para entender esse circuito aqui, interessante que, em vez de a gente colocar a senoide aqui positiva, a gente coloca menos a senoide. Tá? Eu realmente concordo, né? É mais fácil de entender a gente começando do semi-circuito. Não vai ter nenhuma diferença, eu só mexi 90 graus ali, tá, gente? Não tem 90 graus, 180 graus, tá? Não tem esse aspecto, não. É só para comentar que eu comecei o estudo aqui olhando a tensão negativa, tá? Realmente é mais fácil entender pela tensão negativa aqui. Então eu vou... Tem hora aqui que eu vou chegar e vou ficar colocando algumas baterias aqui, para o pessoal ver, ficar, carregou, não carregou, tudo certinho. Então eu vou deixar essa aqui, que é como se fosse a bateria da fonte, tá? Ela é sempre 10. Sempre ela vai ser 10, tá? 10. Então tem hora que ela fica nesse sentido, tem hora que ela fica nesse sentido, né? Então, isso que seria, né, apesar de ser uma senoide, tá? A gente poderia fazer esse circuito aqui com uma onda quadrada. Você vai ver que como é que a resposta fica bastante interessante também. Vamos guardar aí. Então, eu vou colocar aqui, né, uma fonte, que vai ser desse VC aqui. Tá? Esse VC que está aqui, ó. Ele está falando 10 aqui, eu não sei quanto vai ser, não. Vamos tirar aqui, não quer que ele apareça, não. Vai ter um VC que a gente vai ficar verificando aqui. Esse aqui eu posso garantir que é sempre 10. É mais 10, menos 10, mais 10, menos 10, mais 10. E eu tenho aqui um VC2 aqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui. Chama aqui de VC2. Eu também não sei qual vai ser o valor dele, não, mas vamos fazer por partes aqui, ó. Tranquilo? Então vamos agora para entender o que está acontecendo aqui. Olha, gente, olha só que coisa impressionante. Quer ver? Olha só. Quando a gente tiver na parte do semiciclo negativo, né, que a gente está começando a semiciclo negativo, lá, então a gente tem aqui, ó, o sinal, tá começando o semiciclo negativo. O que vai acontecer? No semiciclo negativo, você tem aqui o sinal desse jeito aqui, ó, para baixo. Tem 10 volts para baixo. Aqui é como se tivesse menos 10 aqui, ó, tá? Bom, se aqui tem menos 10, tá? E aqui tá com 0, esse diodo D2 conduz ou não conduz? Fala para mim aí. Conduz. Então o diodo conduz, né? Ó, então a tensão é como se tivesse o 10 aqui, né, gente? Tá? Então não fica preocupado com o terra. Eu vou até tirar o terra do espaço aqui para o pessoal não ficar meio preocupado aqui. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho o 10, então ele está conduzindo nesse sentido aqui, ó, né? Então, gerou o semiciclo negativo aqui e tal. Qual que vai ser a tensão do capacitor agora? E aí, gente? Você pode ver que ele até está crescendo aqui. Para quanto que ele vai? No máximo, digamos assim. Falando aí, como é que é? Aqui você tem 10 volts.
Então, VD2 mais VC tem que ser igual a 10. Né? Quanto que vai ser mais ou menos o VC? Uns 9,7? 9,3, né? Ah, sim, isso. Vai ser aproximadamente 9,3. Então, eu vou tirar aqui, vou colocar um 9,3 aqui. Tá? Mais ou menos. Se a gente olhar aqui pelo SPICE, eu estou querendo verificar em VC. Ah lá, estou vendo aqui, não, que chega lá em cima, ó. Ah lá, 9,45, 9,3, né? Ó, tá certo. Tá? Então, vou até colocar aqui 9,45, que ele quer que seja 9,45, que é o SPICE dele, né? Então tá. Não tem problema não, ó. Chegou a 9,45. Então quer dizer que esse diodo aqui, o SPICE dele é 0,55, tá? 0,55, 9,45 dá 10. Então ele ficou com 9,45 aqui, é o que tá mostrando aqui. Bom, na hora que ele fez esse ciclo de conduzir aqui, o D1 não conduziu. Por que o D1 não conduziu? Porque no instante inicial, o capacitor tem um comportamento de um curto, então aqui veio 0, né? E esse capacitor C2 também tem um comportamento de um curto. Então o 10 que veio aqui, ó, abriu o D1. Então isso aqui ficou de pendurado no ar, não interessa, né? O C2 ele fica lá no zerinho feliz lá. Então é o que está mostrando aqui na forma de onda. Desculpa, deixa eu tirar aqui as duas. Se eu colocar aqui, ó, lá embaixo aqui, ó, o Vout ali, ó, tá vendo? Ó, menos 700 nanovolts, 700 nanovolts, é zero, isso aqui é zero. Tá vendo? Ó, praticamente marcou o zero ali, tá? Bom, então agora, o que vai acontecer? Esse semiciclo vai vir para cá, ó, né? Vai ficar positivo aqui, ó. Então vai virar 10 aqui, ó. Opa, na hora que virou 10 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 com 9,45, eu tenho agora 19,45 volts nesse ponto. 19,45 volts nesse ponto aqui, ele vai abrir o D2. Tranquilo, gente? Sim ou não? Tá tranquilo, né? Então, ele vai abrir o D2. Em contrapartida, né, como está no instante inicial, né, lá, o capacitor 2 tem um comportamento de um curto. Então, aqui é 0. Ah, então, então o D1 conduz. Então, isso aqui virou um curto. Então, o D1 conduz aqui para cá. Bom, aí, muita gente deve falar assim, ah, então agora saquei, Elton, quer dizer que eu tenho aqui 9,45 com 10, vai jogar em cima do VC2 aqui os 19,45 e praticamente dobrou, né? Isso seria uma visão otimista, tá? Da situação. Ah, eu entendi como é que surgiu a dobra da tensão, só que não vai para esse valor, tá? Uai, então por que não vai? Então eu vou colocar a forma de onda que já seria nesse ciclo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o A, né, ele passou e agora ele foi para esse ponto aqui, ó. Para quanto foi o Vout agora? Ele foi para 9,45. Por que ele não foi para 19? Quem seria capaz de falar para mim por que ele não foi, né? Olha que detalhe interessante, né? Então aqui, agora está conduzindo. Você tem aqui 19,45. Por que não foi os quase 19,45 para C2? Por que ele recebeu... Ah lá, tá vendo? Alto, semiciclo negativo. Por que ele foi para 9,45? Quem seria capaz de falar para mim por que isso aconteceu? Porque é o valor da fonte menos VC2. Mas VC2 é zero. Né? O VC2 estava aqui antes, olha só. O VC2 estava antes aqui em zero. Ele começou a dar uma carregada aqui, né? Ó. Ele começou a dar uma carregada aqui, ó. Né? Tudo bem, ele começou a carregar aqui. Mas por que ele carregou somente em 9,45? Por que ele não carregou os 19 ali? Essa que será a grande pergunta, né? Por que ele carregou só 9,45? Ah, então ele pegou o C1. Não, ele não pegou o C1, não. Ele fez uma coisa mais interessante ainda. Né? Por que deu isso aí? Tá? Gente, juro para vocês, esse 9,45 aqui é coincidência desse 9,45 daqui, não é exatamente por causa disso, não. Tá? Bom, então, olha que coisa impressionante. Quando inverteu, aqui ficou com 10 volts
e 9,45. Ficou 19,45 nesse ponto. Então, o diodo aqui conduz, gente. Né? Então, o diodo aqui, ele tinha... Então, vamos pegar a calculadora rapidinho aqui. Ó. Então, o que tem que acontecer aqui? 19,45. Né? Menos a tensão no diodo. Tensão no diodo, vamos colocar que é 0,6, mais ou menos. Né? Aqui, ó. Subtraído. Então, tinha que ter vindo para cá, teoricamente, o 18,85. Só que não foi o 18,85. Por que não foi? Porque, gente, no instante que esse diodo D1 começou a conduzir, esse capacitor C1 começou a perder carga. Entendeu? Não tem como. A fonte é fonte. A fonte ela é fonte. Eu consigo gerar 10. O capacitor aqui, ele tem 9,45. Mas se o circuito começou a conduzir, o que vai acontecer? Vai ter que distribuir a carga. Por quê? Porque esse diodo, porque esse capacitor aqui está em série agora com esse capacitor. E a gente sabe que quando os capacitores estão em série no circuito, né, a tensão divide por 2, admitindo os capacitores exatamente iguais. Divide por 2. E isso tem que gerar o mesmo tipo de carga. Então, olha que detalhe interessante. Como os dois eles têm que ficar exatamente com a tensão mediana do que está acontecendo, então eu vou ter aqui, ó, 18,45 menos a tensão de diodo, dividir por 2, olha lá, 9,43. Foi por isso que ele carregou aqui com 9,43. Tá? Então, à medida que esse aqui está descarregando, esse aqui está carregando também. Né? Então, tipo assim, caiu mais ou menos aqui, vamos falar para vocês aqui, a parte do 10 aqui, né? E foi mandando carga para o C2. Lembre-se que a gente tem o detalhe da constante de tempo, que é o 5 tal lá que a gente verificou. Ele tem que ser o suficiente para atuar isso, porque se você colocar esse capacitor aqui muito pequeno, baixando, aí ele não consegue adotar isso aqui. Tem que seguir a parte do tal. Bom, aí, olha o que vai acontecer. Então, vamos analisar aqui, ó. Então, o VC, tá vendo? Não que chegou aqui, tá o A aqui, chegou nesse ponto ali. Aí, o capacitor VC1 vai trocar o ciclo de novo. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Então, trocou outro ciclo de novo. Pum, trocou. E estava em 0, né? Aí ele começa a carregar de novo com o quê? Com os próprios 9,45 de novo, né? Porque vai dar o quê? Vai dar o 10, o D2 conduz, volta ao 9,45. Só que agora, esse cara aqui, ele tá com 9,45, 9,43 tá naquela hora, né? 9,45 aqui, por exemplo. Já tá agora com esse valor aqui. Tá aqui carregado nele aqui. Aí, inverte de novo. Então, olha só, quando vai para o semiciclo negativo, ele vai lá e carrega o capacitor com 9,45. Então, toda vez que o diodo D2 conduz, ele vai lá e carrega com 9,45. Ele sempre vai lá e carrega 9,45. Agora, quando virar a fonte, o que eu tenho aqui agora? Olha só. Eu tenho 10 com 9,45, eu tenho 19,45 aqui. 19,45 agora, derruba o D2. Só que agora, do lado de cá, eu tenho 9,45. Eu não tinha mais o 0. Quanto que o capacitor C2 vai carregar? Vamos pegar lá na calculadora lá. Olha o que vai acontecer aqui. Ele vai pegar 19,45. Opa, errei aqui, perdão. Ele vai pegar o 19,45. Menos a queda do diodo. Vamos colocar ponto 55. Menos o 9,45. Né? Opa, ele tem que falar na tensão mediana desse valor com 9,45. Então, é mais dividido por 2. Então, o equilíbrio 2 dá 14,18. Então, vamos ver aqui, ó. Subiu. 14,19, certinho lá. Então, gente, o que acontece? Durante um semiciclo, o D2 carrega o capacitor totalmente. E no outro semiciclo, o D1 ele vai entregando metades das tensões medianas do circuito lá, até fazer o capacitor carregar. Então, olha só. Quando aqui foi para 14,2, né? Vamos colocar 14,2 aqui. O que vai acontecer? Inverteu aqui de novo.
né? O capacitor aqui tinha zerado, né? Aqui tinha zerado, né? Porque ele passou essa carga mediana para ele lá na frente, né? O que vai acontecer agora? Vai lá e joga mais 10 aqui. Aqui volta para o nó 45. Bom, e aí ele vai lá, vira de novo. Alternou. O que vai acontecer aqui agora? Qual que vai ser a tensão de condução aqui? 19,45. Então vamos lá de novo, olha só. 19,45 menos o 0,55 do diodo. E agora eu tenho 14,2. Então ele tem que pegar o mediano de 18,9 e 14,2. Então eu vou pegar, vou somar aqui e vou dividir por 2. Ele vai lá, pula para 16,6. Será que vai? Pegou aqui. 16,56. Certinho. Tá vendo? Então, gente, ele fica nessa situação. Ele recebe a carga e entrega o mediano do circuito aqui. Por quê? Porque os dois capacitores estão em série. Capacitor em série, a gente não pode esquecer que a carga é a mesma, mas a tensão fica no ponto mediano dos dois. Tá? Então, tem o diodo aqui que vai roubar um pouquinho da condução para ele, que nesse caso 0,55, e toda hora esse mediano vai aumentando, e vai sofrer esse incremento aqui. Até que chega um certo ponto que ele praticamente chega no valor máximo que ele pode ter. Que valor é esse? É o valor exatamente da queda dos dois diodos. Tá vendo aqui desse caso que deu 18,78, que seria praticamente 0,707, o 0,6, né, de cada um, dependendo do spice aqui, que vai chegar exatamente, dar os 20 volts, menos os dois diodos do spice desse, que vai dar exatamente 18,8. Ok? Não é fácil entender isso. Estou sendo bastante fácil. Não é fácil. Tá? Podem perguntar aí, porque hoje é dia para perguntar. Falar, entendi tudo certinho. Falou, opa, pera aí, é mesmo? Aí eu fico até meio... Não é fácil de compreender isso. Ué, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Gabriel perguntou. Só uma dúvida, no semiciclo negativo não era para a corrente ir também para o diodo D1? Não, no negativo não, porque o que acontece, Gabriel? Quando você tem nesse sentido aqui, olha que detalhe interessante, né? Aqui está mostrando ele carregado. Então, carregado aqui, ó, ele está com 14 nesse ponto aqui. Então, aí que ele não conduz mesmo, mas quando estava no zero, o que acontece? Fala assim, não, esse DS tinha que vir aqui e dar a volta assim? Não, ele não faz isso não, ele carrega, né, porque o que acontece? Quando você verifica a condução do diodo, você verifica ele na sua condição inicial, tá? Então, por mais que o capacitor carregue, o capacitor praticamente ele carrega seguindo a forma de onda, tá? Então, ele... Nossa, se fosse desse jeito, isso é uma loucura, porque se não chegou a começar a conduzir, e começa a conduzir, se derrubava, não. Então, a corrente elétrica circula nesse sentido aqui. Não tem como a corrente elétrica circular assim, vir para cá e querer voltar, não. Tá? A corrente elétrica circula assim, ó. Tá, ver aqui. Então ela vem aqui para cá e depois... Como é que ela vai voltar para esse ponto para cá? Não tem jeito, né? Não tem. Ela vem, né? E senão, não tem jeito. A corrente ela sempre vai do potencial maior ao potencial menor. Ele não tem caminho de circulação, por isso que o diodo abre. Como é que fica o gráfico quando inicia no semiciclo positivo? Como fica o gráfico? Ah, tá. O Gabriel, o gráfico é igual, tá? Só que o primeiro semiciclo, ele pode gerar uma confusãozinha. Espera aí, deixa eu o Google aqui. Tá? Ele fica a mesma coisa, tá? Então eu vou até trocar aqui. Não tem nenhum problema não, tá? O detalhe é que vai dar uma forma de onda um pouco meio complicadinho, mas depois ele segue o normal, tá? Mas assim, colocar aqui, tal. Opa, vista, separar a coisa. Ele fica igual, o problema é que fica difícil esse estudo daqui, entendeu? Porque o capacitor recebe um valor negativo, depois ele troca o ciclo dele, então eu teria que explicar que aqui inverteu, para depois ele carregar dobrado, então...
todo livro que você encontra, eles já consideram normalmente o valor negativo, fica mais para entender, para desprezar esse pedaço que pode gerar confusão, tá vendo? Que esse capacitor aqui, ele pulou de -5 para ir lá para +10 praticamente, então a gente colocou isso tudo a partir daqui, né, ó, para não ter que explicar que ele carregou reversamente a situação, então, mas ó, continua do mesmo jeito, ó, subindo até que fica normal, sem problema nenhum. Boa noite, esse caso eu entendi, mas vai ter algum caso que os valores dos componentes, os capacitores serão diferentes? Os valores dos capacitores são diferentes. Nossa, você está falando que um é 10 e outro é 200, assim, mais ou menos? Seria isso, o Éder? Nossa senhora, eu não conheço isso não. Tá? Esse tipo de raciocínio eu não conheço não. Pelo que eu sei é tudo igual e é a mesma jogada, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar uma carga aqui, né? Vou jogar o Vout aqui, ó. Aqui, vamos deixar ele com os mesmos 10 aqui, né? Ó. Deixar os 10 aqui. Se a gente colocar isso aqui, a gente vai dar um ripplezinho aqui, quer ver, ó? Opa lá, deu o ripple. Ah, o ripple tá aqui, ó lá, tá vendo? Ó, separar. Ah lá, deu um ripple, tá vendo? Aí tentou estabilizar. Como é que a gente pode fazer isso? Melhorando, aumentando os valores dos capacitores. Se você somente aumentando um, nossa, vai produzir um desequilíbrio, não a nível do circuito. O circuito vai ter... Você vai dizer um desequilíbrio por estágio, né? Nossa, eu nem consigo imaginar uma análise dessa, não. Tá? Porque complicaria mais ainda o raciocínio. Nossa, isso aí eu vou falar para você que eu nunca vi essa análise, não. Tá? Ah lá, já melhorou, tá vendo? Melhorou consideravelmente aqui, tá vendo? Normalmente, gente, o circuito dobrador, né, a gente tem que verificar que ele vai gerar uma corrente pequena, tá? Mas o que causa o ripple mesmo, professor? Não, o que é o ripple? O ripple, ele nada mais nada menos é o seguinte, é o ciclo de carga e descarga que a gente já verificou isso na aula de circuitos, né? Você tem exatamente a constante tal, que é o 5RC. Quando o capacitor carrega, ele demora 5 vezes o tempo RC, então ele depende do valor da resistência do capacitor, para chegar no seu valor de 99,3% da fonte. E para descarregar, a mesma coisa. Então, o que acontece? Como ele parou de receber o valor da fonte, porque o circuito aqui, o diodo D1 parou de conduzir, né? Porque na hora que trocou, o que acontece é o seguinte, tem hora que D2 conduz, tem hora que D1 conduz. Na hora que o D1 para de conduzir, o capacitor agora ele tem que suprimir o valor da fonte. Quando ele está funcionando, todo esse conjunto aqui continua alimentando a carga, por isso que ele fica quieto. Quando o diodo D1 abre, aí somente o capacitor alimenta a fonte, a carga. Aí, nesse caso, o que acontece? O capacitor começa a descarregar, ué. Só que ele não pode descarregar muito ao ponto de ele perder toda a carga. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um resistor de 100 ohms aqui, vai ficar horroroso. Quer ver? Olha só. Pô, 100 ohms aqui. Você vai ver que o ripple ele vai para até lá embaixo, quer ver? Ó? Ah lá, não, aí é horrível, tá vendo? Ah lá, tá vendo? Ele carrega, ele começa a descarregar. Aí, de novo, a fonte vai lá, o conjunto dos dois lá, vai lá, carrega. Ó, C2, vão lá carregar, carrega. Aí, na hora que parou o C1, ele vai lá e descarrega. Então, fica meio complicado. Isso aqui, tá? Ah, tá, tranquilo. Então, gente, olha que coisa interessante. Então, você aprendeu a dobrar. Tá? Então... O que a gente pode fazer aqui agora? Quer ver? Ó? A gente pode triplicar, a gente pode quadriplicar, ué. O que é isso? Pode. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui um quadrificador, save. Esse aqui, deixa eu ver. Tá, esse aqui é o que eu vou mostrar no final. Abrir. Será que é esse cara aqui? Ah, tá. Esse cara aqui. Então, gente, olha só que legal. Quando você pega o circuito, você pode fazer esses pis, né? Essa ligação aqui de 3 componentes aqui chama pi, né? Parece uma ligação chamada pi, ó. Aqui você tem um outro pi, você tem outro pi aqui.
Olha que detalhe interessante. Se você ficar replicando esses circuitos assim, ó, tá vendo? Nesse sentido aqui, o que você vai começar a observar aqui, ó? Dobrador de tensão, triplicador de tensão, quadriplicador de tensão. Então, à medida que você vai acrescentando os capacitores aqui, é os capacitores que vai te dar para você a conta da dobra. Então, se você tivesse aqui esse mesmo tipo de circuito aqui, tivesse aqui 20 capacitores aqui, né, logicamente os 20 capacitores combinam também com 20 diodos, tá certo? Qual vai ser a sua resposta? 20 vezes a tensão menos 20 vezes a tensão de cada diodo conduzindo. Isso que seria a sua resposta final lá, tá legal? Então, logicamente não é uma coisa praticável. Ninguém faz um negócio desse jeito, né? De você ficar ligando capacitor de diodo em série. Não, quando você quer dobrar, triplicar, pode até ser, mas quando o negócio passa de 5 vezes, aí realmente é melhor você utilizar um circuito de chaveamento do tipo burst mesmo, que fica muito, muito melhor, né? Fica mais, tem que fazer um controle melhor nessa parte. Mas teoricamente, se você ficar ligando essas cascatas de diodo e capacitor aqui, ó, né, nesse sentido, ó, uma hora para baixo, outro para cima, outro para baixo, outro para cima, fazer exatamente como se uma serpentina, assim, né, uma montanha-russa, você consegue, teoricamente, chegar onde você quiser. Aqui tem um circuito que eu estou mostrando aí, ó, e vamos fazer a simulação aqui, ó. Se você sabe dobrar, você sabe quadriplicar. Ah lá, pronto. Olha que detalhe, aqui eu coloquei onda quadrada, inclusive, viu, gente? Eu não coloquei, aqui é onde será onda quadrada. Então, minha onda quadrada aqui é mais ou menos 10, né? Tá aqui mais ou menos 10. Então, no caso aqui do VM2, seria a tensão dobrada. Então, ah lá, tá vendo? Seria o azul. Então, ele chegou aqui, ó, 19,2. Tá vendo aqui, ó? Chegou a 19,2, que seria o valor dele aqui, ó, que seria o VM2. Então, ó, um capacitor, 2 capacitores. Então, dobrou a tensão. Tá vendo, ó? No caso aqui, ó, um capacitor, 2 capacitores, 3 capacitores. É o triplicador. Então, vamos ver aqui quando vai dar o triplicador. Ah lá, 28,6, que foi os 30 volts, foi igual eu falei para vocês, olha lá. O calculador está aqui, ó. Seria o quê? Os 30 volts, menos 3 vezes a questão de cada diodo. Cada diodo eu dei ali mais ou menos 0,6, né? Vou colocar aqui 3 vezes menos. Olha lá, 28,8,2. Então, na verdade, está dando menor, né? Seria, então, 30. Eu acho que está dando 0,55, né? 0,55, 3 vezes menos 28,4. Então tá dando até menos ali, ó. Tá vendo? Dá 0,5 cada diodo ali. Tá vendo, ó? E no último caso aqui, ó, a gente tem quase 40 ali, ó. Então, vou desarmar aqui. Olha lá, deu 38,18. Então tem aqui, ó, um capacitor, 2 capacitores, 3 e 4. Então quadriplicou a tensão. Então vai ser 4 vezes a tensão menos a tensão de condução de cada diodo em cada estágio que fez isso aí. Tá vendo? Ó? Então a gente verifica que, à medida que a gente vai aumentando o estágio aqui, o diodo vai pegando sempre para ele, o último lá, né? Ó. Ele vai pegando, vai pegando, vai pegando. Então, por isso que tem um limite aí que não é interessante você colocar mais de 4 estágios, praticamente fica inviável aí. Ok? Tranquilo aí, gente? Ué, eu tô até... Uai, pô, eu fico até feliz de explicar uma coisa completa, não é uma coisa simples, né, que é o dobrador, triplicador de tensão, e o pessoal parece que entendeu, o pessoal tá meio assim, não sei como é que é e tal, mas vai esquematizando com certeza aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí pra gente tirar em relação ao circuito, eu vou interromper a gravação, né? E se alguém quiser discutir alguma outra coisa aí, a gente pode bater um papo sem problema nenhum, tá? Eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? Isso.